Olá, tudo bem? Estamos começando mais um estudo aqui do canal Mais da Bíblia. Para você que ainda não é inscrito no canal, está aparecendo aí um QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e aí você pode fazer parte deste canal na pregação do Evangelho. Depois disso, você aperta aí o botão inscrever-se. Logo depois, você faça um comentário simples ali para que nós possamos interagir. Depois você deixa o seu joinha, se você apreciou o conteúdo, e logo após você vai apertar a setinha compartilhar. Porque quando a gente compartilha o canal com nossos amigos, familiares e pessoas queridas, nós estamos falando a elas que nós queremos vê-las no céu. Então, de alguma forma, este canal vai contribuir, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus. Então, amigos, esses estudos aqui que nós estamos fazendo neste canal é único e exclusivamente para nós compreendermos o plano de Deus para a nossa vida. Portanto, não se esqueça de fazer essas coisas que eu acabei de mencionar. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Hoje vamos falar de um tema: qual é a diferença entre revelação, inspiração e iluminação? Alguns estudiosos da Bíblia, de repente leigos, acham que esses termos são sinônimos, mas não são. Os termos revelação, inspiração e iluminação são diferentes, mas se completam, ou seja, um não subsiste sem o outro. Perceba que esses termos, esses conceitos bíblicos, na verdade são conceitos teológicos, eles são complementos um do outro. O que é revelação? Revelação significa descortinar. Quando Deus criou o universo, criou todas as coisas, ele precisava se revelar às suas criaturas. Se Deus não se revelasse, nenhum de nós, seres humanos, compreenderíamos quem é o Criador de todas as coisas. Mesmo Deus se revelando, ainda há pessoas que duvidam disso. Imagine se ele não se revelasse. Por isso que revelação, nós vamos ver neste estudo, que é o conteúdo, é a mensagem de Deus para o seu povo. Inspiração é a escrita do profeta. E iluminação, a compreensão da palavra. A gente vai dissecar esse tema aqui, compreender cada conceito deste, para ficar bem claro para mim e para você. Às vezes nós estamos na igreja e aí muitos irmãos dizem assim, quando o pregador vai abrir a palavra, né? Ele diz assim, que o Espírito Santo possa inspirar o pregador ou a pregadora. Na verdade, amigos, o Espírito Santo não vai inspirar o pregador ou a pregadora. O Espírito Santo vai iluminar. Na verdade, ele deveria iluminar antes para o preparo do sermão, o preparo da mensagem, na hora da preparação ali, estudando, o pregador ele deve buscar esta orientação divina, e o Espírito Santo ilumina para ele preparar ali o sermão. Mas também ilumina na hora de explanar, de pregar a palavra de Deus. Então, quando você for orar para um mensageiro de Deus, na sua igreja, você deve orar para que Deus possa iluminar a mente dele. Porque inspirar, quem Deus inspirou foi os profetas a relatarem, a redigirem, a escreverem o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Portanto, há diferença entre os termos, mesmo que eles pareçam ser iguais, parecidos, mas há diferença entre eles. No que se refere à revelação, tudo o que sabemos sobre ele, em primeira instância, não é resultado de nossa inteligência, pesquisa ou esforço, mas de seu desejo de tornar-se conhecido, de sua obra reveladora. Se ele não tivesse revelado,
pouco ou nada saberíamos a seu respeito. Introdução à Bíblia, página 11. Este livro mostra que se Deus não tivesse revelado, nenhum de nós saberíamos quem ele era, quem é, como ele age, quais são as suas atividades e o seu caráter. Deus, por livre e espontânea vontade, quis se revelar às suas criaturas. Que maravilha, né? Nós temos um Deus que se revela. Deus não criou o mundo e deixou aí no acaso, como existe algumas teorias. Mas Deus, ele criou e ele cuida das suas criaturas. Ele, ao se revelar, ele mostra as suas atividades, como ele age e também o seu caráter. Isso é muito relevante. Mas tem alguns detalhes importantes que eu gostaria de destacar com vocês. Veja bem. Tipos de revelações. Existe a revelação geral, que é por meio da natureza, aí tem os textos bíblicos que comprovam. A revelação teofânica, que são os tipos de manifestações de Deus. Depois você tem a revelação especial, que é a escrita, que é a mensagem, a palavra de Deus. E você tem a revelação plena, que é na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a sua encarnação. Eu gostaria de destacar aqui a revelação especial. A revelação especial, que é o estudo que nós estamos tratando aqui, é a escrita. Deus se revela de forma especial, por meio da Bíblia Sagrada. Então, por meio da Bíblia, Deus mostra o seu caráter, as suas atividades que realizou no passado, que realiza no presente e realizará no futuro. Bem, então vimos aqui tipos de revelações. Nós vimos a revelação natural, que é por meio da natureza, das coisas criadas, aí tem os textos bíblicos, depois você pode dar um print e analisar os textos bíblicos. Você tem a revelação teofânica, que são formas de Cristo, ou cristofania, de Cristo aparecer no Antigo Testamento. Você tem também a forma escrita, revelação especial, e revelação plena. A plena foi quando Cristo veio aqui à Terra, encarnou em ser humano e viveu aqui sem pecar. Então Jesus viveu aqui entre nós há mais ou menos 2000 anos. É o Logos de Deus. Mas também temos a revelação especial, que é a escrita do profeta. Então tudo o que aconteceu, tudo que Deus fez, Deus revelou ao profeta. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês alguns conceitos muito importantes. Vamos para a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí, no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, o texto menciona, de Amós, que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos servos profetas. Se Deus não se revelasse, como nós vimos ali no conceito sobre introdução à Bíblia, na página 11, se Deus não se revelasse, nós não saberíamos quem ele é. Então Deus, ele quis se revelar ao ser humano, e ele escolheu aí, num período de 1600 anos, 40 profetas para se revelar. Esses profetas relataram, escreveram acerca de Deus. Que maravilha, amigos! Sabemos que um Deus sublime, um Deus soberano, um Deus poderoso, quis se revelar às suas criaturas. E o termo profeta, que aparece aí em Amós 3,7, é o termo hebraico nabi, que significa porta-voz de Deus. No Novo Testamento aparece também a palavra profeta em algumas vezes, e é a palavra profetês, que significa também porta-voz, mensageiro de Deus. Então perceba que Deus escolheu homens e inspirou-os para escrever, para relatar os seus feitos e a sua vontade, a raça humana. Mas tem um outro texto aí, em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, e eu vou ler aqui para você, que diz o seguinte:
que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então perceba, tudo que Deus revelou, que está na Bíblia, é para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa separação do pecado. Agora, aquilo que Deus não revelou nas Escrituras Sagradas é mistério de Deus. Está com Ele. A nossa mente ela é finita. Nós não conseguimos compreender tudo acerca de Deus. Veja, até o que está revelado, nós não conseguimos compreender com a nossa mente pecaminosa, com a nossa mente finita. É como se você pegasse o oceano e quisesse colocar dentro do copo. Não cabe. A mente de Deus é o oceano, a nossa mente é um copo. Nós não iremos conseguir compreender tudo acerca de Deus. Mesmo os maiores teólogos da nossa teologia bíblica, eles não conhecem tudo acerca de Deus. Mas nós devemos conhecer o suficiente para a nossa salvação, na nossa vida e da nossa família também. Mas tem um outro detalhe que eu gostaria de destacar com vocês. A mente humana finita não é capaz de absorver ou exaurir tudo sobre Deus. Romanos capítulo 11, verso 33 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele notou que nossa mente é incapaz de aprender tudo acerca de Deus. Mas como eu disse no início, nós saberemos e devemos saber o suficiente para a nossa salvação. Por isso nós temos que estudar todo dia este livro. Todo dia você deve pegar porções, e nós já estudamos aqui como nós devemos estudar a Bíblia, pegar porções da Bíblia e usando um método que mais você se adequa, para estudar, para compreender acerca deste Deus maravilhoso. Tem uma outra citação aí que eu acho muito relevante. Deus concedeu aos profetas uma revelação de sua pessoa e vontade, em declarações específicas da verdade. Depois inspirou os escritores bíblicos, por meio do seu espírito, a registrar a revelação divina como fidedigna e autorizada palavra de Deus. O Espírito também ilumina a mente daqueles que procuram entender e interpretar a revelação divina. Note, amigos, então eu até destaquei aí, Deus, ele concedeu a revelação aos profetas, inspirou os escritores bíblicos, que são os profetas, a registrar a revelação divina e ilumina a mente daqueles que procuram entender e interpretar a revelação divina. Então perceba que um conceito não vive sem o outro. A revelação é a mensagem de Deus. Deus quer se revelar. E como ele se revela ao profeta? Colocando a sua mensagem na mente do profeta. E agora o profeta, com a mensagem de Deus em mente, ele vai registrar, ele vai escrever aquilo que Deus colocou em sua mente. E nós, estudiosos da Bíblia, com a mente iluminada pelo Espírito do Senhor, vamos compreender a vontade de Deus para nós. Então perceba que esses termos, eles se casam, mas são diferentes. Repetindo, e aí vai aparecer aí na tela um gráfico para ficar mais didático para você. Olha só, Deus, ele tem uma mensagem. Ele precisa se revelar às suas criaturas. E quem ele escolhe? Um profeta. Ele escolhe um porta-voz. Então ele se revela a este porta-voz. O porta-voz escreve aquilo que Deus colocou em sua mente. E este porta-voz tem a missão de levar essa mensagem ao povo. Ou seja, levar a vontade de Deus revelada a ele, ao povo. E agora o povo vai ouvir a palavra de Deus por meio deste profeta. O profeta, então, ele é o instrumento de Deus, o canal de Deus para transmitir a sua mensagem ao seu povo. Que maravilha! Olha como Deus é extraordinário. Então, a Bíblia,
ela é um milagre. A sua confecção é um milagre. Muitos estudiosos e teólogos dizem que é o divino humano. Divino porque a mensagem é de Deus, mas humano porque o ser humano escreveu com as suas próprias palavras. E a gente vai ver daqui a pouco que Deus não tirou a cultura do profeta, a individualidade do profeta. Não. Deus, ele usou o profeta com as suas limitações, com a sua cultura, enfim. Deus, ele faz as coisas como bem lhe apraz. Mas ainda dentro desse conceito, veja na tela. Então a revelação é a mensagem de Deus na mente do profeta. O profeta agora, inspirado, ele vai escrever. Então a inspiração é a escrita do profeta. E a iluminação, a compreensão da mensagem. Então perceba que há esses conceitos, né? Revelação, iluminação, inspiração. Que é a mensagem de Deus, a revelação, a inspiração, a escrita do profeta e a compreensão, que é a iluminação. Perceba que a gente costuma usar, não sei se vocês já ouviram falar, e nós costumamos usar o termo inspiração para escrita. De repente a pessoa não está inspirada a escrever a letra de uma música, e ela fala assim, hoje eu não estou inspirada a escrever a letra desta música, ou inspirada a escrever este poema ou esta poesia. Perceba que inspiração está relacionada à escrita, a redigir, a escrever. Por isso que inspiração é a escrita do profeta do Senhor. Inspiração é outro ato divino mediante o qual o Espírito Santo capacita o autor-escritor sagrado a apanhar e comunicar de maneira fidedigna o que lhe foi revelado. Então, de maneira fidedigna, o autor bíblico, o escritor bíblico, vai relatar aquilo que Deus colocou em sua mente. Repetindo aqui, Deus não ditou palavra por palavra, a gente vai ver daqui a pouco aqui, porque existem alguns tipos de inspirações, mas Deus colocou na mente do profeta a sua vontade. E o profeta inspirado começa agora a relatar, a redigir a vontade de Deus. E olha só na tela. Teoria sobre inspiração. Primeiro, existe a teoria da intuição. O que significa isso? É uma produção humana e nega o sobrenatural. Essa teoria não é uma teoria que mais se adequa à inspiração bíblica. Existe uma outra teoria, a teoria parcial. Algumas partes da Bíblia foram inspiradas, e isso não é verdade. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. A teoria do ditado. Alguns acreditam que Deus ditou palavra por palavra. E se Deus fez isso, Deus tirou a individualidade do profeta. A teoria verbal. Deus tirou a individualidade dos escritores. Deus não considerou a cultura, o seu nascimento, onde ele nasceu, enfim. Isso também, essa teoria não é bíblica. Existe a teoria ideológica. Essa teoria, a ideia é de Deus, mas o estilo literário é do escritor. Essa teoria está próxima ao que nós acreditamos de inspiração. E a outra e última teoria, a sexta e última teoria, teoria histórico-cognitiva, que é Deus usa outros métodos para se comunicar ao escritor bíblico, não só por sonhos e visões. E aí estão os textos bíblicos que comprovam isso. Perceba, amigos, que nestas 6 teorias que nós vimos aqui, a que mais se aproxima de que nós acreditamos é a teoria da ideologia, ou ideológica, e a teoria histórico-cognitiva. Essas duas teorias são as que mais casam na teoria da inspiração bíblica. Por quê? Porque realmente Deus colocou a mensagem de Deus, ele colocou a mensagem na mente do profeta, e o profeta escreveu conforme o seu estilo literário. Até mesmo se você for comparar Lucas, a escrita de Lucas, o grego é perfeito. Lucas ele era um estudioso, um médico, um historiador também.
E você comparar com a escrita de Pedro, você vai ver que é totalmente diferente. Pedro é iletrado, embora seja inspirado por Deus, mas a escrita de Lucas é impecável, porque Lucas era intelectual. Então perceba que Deus não está preocupado se a pessoa ela é uma grande estudiosa, uma grande intelectual ou não. Deus usa ambos, tanto os grandes intelectuais como os menos intelectuais. Deus quer usar a todos que estão dispostos a ser usados por ele. Então Deus usou 40 profetas e de diversas profissões, níveis intelectuais e assim por diante. Deus usou outros métodos, e isso é verdade. Se você for para Lucas, no capítulo 1, verso 1 a 4, você vai perceber que Lucas, ele usou um outro método. Deus não se revelou a ele a sonhos, a visões, mas ele foi imbuído pelo Espírito Santo para pesquisar. E ele fez uma pesquisa ali por testemunhos oculares. Alguns estudiosos dizem que a matéria o conteúdo que Lucas usou para escrever a Bíblia foi o livro de Marcos. E Marcos foi influenciado por Pedro. Então perceba que Lucas ali ele fez uma acurada pesquisa para escrever o Evangelho de Lucas. E posteriormente também o livro de Atos dos Apóstolos. Então perceba que não foi por meio de visões, de revelação, mas foi por meio de pesquisa. Então, por isso que o método histórico-cognitivo também se adequa à inspiração bíblica, tá bom? Então, isso é importante nós destacarmos. Depois você pode ver os outros textos e ver que Deus revela também a Moisés, em Números 12 aí, a boca, fala boca a boca. Então, Deus tem outros métodos de conversar com os seus profetas, tá bom? Isso é importante nós destacarmos aqui. Vamos avançar. A Bíblia é Deus falando com um sotaque humano. Deus não ditou palavra por palavra ao profeta. Ele colocou a ideia, ou seja, a revelação, na mente do escritor. E o profeta teve a liberdade de relatar conforme o seu estilo literário, conforme a sua cultura e conforme a sua intelectualidade. Mas o Espírito Santo ali assistiu esses profetas. Tá bem? Isso é importante nós destacarmos. E aí tem um texto que eu gostaria de destacar com vocês, está aparecendo aí para você, o texto de 2 Pedro. 2 Pedro, um texto muito conhecido de nós. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, nós vamos ver aqui como Deus inspirou os profetas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Nós vamos ler assim. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O termo movido aqui no grego é feromenoi, que significa escolhidos, ou seja, Deus escolheu os profetas. Quem escolheu foi Deus, não é o profeta que falou assim, não, Senhor, me escolha, eu quero escrever a Bíblia. Não, Deus escolheu os profetas. Deus escolheu e os capacitou a escrever a Bíblia Sagrada. Então, muito bem o texto aqui colocou. Não é por vontade humana. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, eu não acredito na Bíblia porque foi o homem que escreveu. Sim, foi o homem que escreveu. Mas o homem inspirado pelo Espírito do Senhor. Deus, ou seja, Deus colocou na mente do profeta, na mente do escritor bíblico, a sua vontade e a sua palavra. Tem um outro texto aí, eu gostaria que você acompanhasse comigo. 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16, que nós lemos assim. Toda a escritura, o termo escritura aí, no grego é graphe. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a Bíblia diz que a função
porque a Bíblia foi inspirada, foi escrita, aí no verso 17 explica, né? Para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós não iríamos praticar as boas obras se Deus não se revelasse, ou seja, se Deus não desse as suas orientações por meio das Escrituras Sagradas. Por isso que o termo perfeito aqui não é o perfeito que não peca, é o perfeito que o termo que aparece ali é teleio, significa maduro, ou seja, para que o homem seja maduro para praticar as obras boas, a boa obra. E aí, quando a Bíblia fala inspirada, no verso 16, toda a escritura é inspirada, ou seja, não é parte da escritura, como uma teoria aí diz que uma parte da escritura é parcial, algumas partes foram inspiradas, outras não. Não. Toda a escritura foi inspirada. Algumas partes, por exemplo, os 10 mandamentos, o próprio Deus escreveu com o seu dedo. Então tem coisas que a Bíblia mostra que Deus escreveu com o seu próprio dedo. O próprio Deus escreveu ali, ele não inspirou o profeta, ele mesmo relatou. O profeta apenas colocou na Bíblia aquilo que Deus escreveu nas tábuas de pedra, lá no livro de Êxodo. No capítulo, se você for no capítulo 31, verso 18, Deus escreveu com o seu próprio dedo. Existe um outro momento que Deus escreve também na areia, no livro de João, os pecados daqueles homens que queriam acusar aquela mulher, em João 8. E tem um outro contexto também, em Daniel, no capítulo 5, que Deus escreve, em aramaico, menel tequim parsim, que significa pesado foste na balança e achado em falta. Então existem 3 momentos aí que Deus escreve com o seu próprio dedo. Os 10 mandamentos, o juízo contra Babilônia e os pecados daqueles homens em João no capítulo 8. Mas outras partes da Bíblia, Deus usou profetas para escrever. E o termo inspirado aqui, na verdade, esse termo que está nas nossas traduções não é a mais adequada, porque você sabe, as traduções, isso aqui é importante nós destacarmos, as traduções não são inspiradas. O que é inspirada é o conceito bíblico, mas os autógrafos, que são os textos originais, escritos pelos profetas. Só que esses textos foram feitas várias cópias. Para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento tem mais ou menos 5.700 cópias, o Novo Testamento, que é o Brit Hadashah, no hebraico. E o Taná, que é o Antigo Testamento, alguns estudiosos chegam a dizer que tem aí cerca de 9.000 cópias. Então perceba que a Bíblia, como um todo, tem várias e várias cópias. E como ela é o livro mais traduzido no mundo, existe em diversos idiomas, então existem traduções. As traduções não foram inspiradas. Então, de repente, o tradutor ali, para poder dar significado ao termo original, e para ficar mais fácil da sua audiência, ou seja, do povo de determinado país compreender, ele colocou uma palavra aproximada ali do original. Mas o termo aqui no original é theopneustos, que está escrito no grego. Nós estamos no Novo Testamento. E theopneus significa que a palavra de Deus foi soprada. Theopneus, da ideia de soprar a ideia, e não inspirar. Inspirar é você puxar o ar. E aspirar, soltar o ar. Inspirar e soltar. Então a ideia é soprar. Então Deus soprou a ideia do texto original, a ideia dele na mente do profeta. É o termo que aparece aqui, theopneustos. Tá bom? Então é importante nós destacarmos isso daqui. Mas vamos avançar. E iluminação? Iluminação significa que a iluminação dá ênfase ao estilo divino sofrido pela mente humana, tornando-a capaz de compreender a verdade revelada e comunicada por Deus. Então, iluminação é a ênfase, é o estímulo que o Espírito Santo dá à mente humana para compreender a palavra, para entender a palavra de Deus. Por isso que, como eu falei no início, volto a repetir, são conceitos importantes, são diferentes, mas um não vive sem o outro. Revelação, a mensagem de Deus. Inspiração, a escrita do profeta.
iluminação, a compreensão daquilo que o profeta escreveu, que é a mensagem de Deus. Então, esses termos são importantíssimos para nós compreendermos a fundo o que está escrito na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é aberta, sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. Há muitas pessoas, estudiosos, filósofos, historiadores, que estudam a Bíblia não para compreender o que ela quer dizer e a sua vida, por meio do estudo da Bíblia, ser transformada, não. Eles estudam para achar erros, para provar que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, como muitos de nós dizemos. Então, existem estudiosos que combatem o que a Bíblia diz. E aí está um detalhe, existem muitos homens que não são crentes, não são cristãos, e estudam mais a Bíblia, mesmo que seja para combater, mas estudam mais a Bíblia do que muitos cristãos. Isso chega a ser uma vergonha para mim e para você. Será que você está estudando este livro como deveria estudar? Todos os dias pela manhã? Meditando em porções, marcando, fazendo suas anotações? Porque muitos céticos, muitos ateus, têm estudado a Bíblia para combater as verdades que tem na palavra do Senhor. Então, quando nós vimos para estudar a Bíblia, nós temos que fazer uma oração. Não foi o Espírito Santo que inspirou os profetas? Sim ou não? Sim. Se o Espírito Santo inspirou os profetas a escrever a Bíblia, então nós devemos fazer o quê? Nós devemos orar para esse mesmo Espírito Santo iluminar a minha mente para a compreensão e o entendimento da palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Antes de qualquer estudo, você deve orar para Deus iluminar a sua mente. Salmo 119, verso 18, na tradução NAA, a nova Almeida atualizada, diz o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então o salmista Davi pede para Deus desvendar os olhos. É o que nós devemos fazer também. Senhor, abra o meu entendimento, que eu possa compreender o que eu estou estudando. Qual é a mensagem que o Senhor tem para mim? Muitas vezes nós vamos para a Bíblia com os nossos pressupostos, com os nossos preconceitos, com as nossas ideias. E aí quando você vai para estudar a Bíblia desta forma, você acaba tirando conclusões equivocadas da Bíblia. Você deve ir à Bíblia sem esses pressupostos. Vá à Bíblia com humildade, querendo aprender da palavra de Deus, querendo ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras Sagradas. É desta forma que nós devemos fazer, assim como Davi. Senhor, desvenda os meus olhos, em outras palavras, tira a obscuridade da minha mente para que eu possa compreender a sua palavra. Isso é importante. A iluminação é como o sol, dissipando as trevas da noite. Amigos, quantas pessoas têm a sua vida totalmente deturpada, estão em trevas, estão vivendo em adultério, no roubo, na mentira, no engano, na fofoca, na intriga, no mundanismo, fazendo coisas inconvenientes, porque elas não compreendem a palavra de Deus, elas não tiveram, algumas ainda não tiveram essa clareza. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus com seriedade, com oração, com espírito de humildade, o Deus que criou os céus e a terra, ele se revela por meio das Escrituras Sagradas. Por isso que a gente devemos estudar este livro, compreender este livro. E este canal tem este objetivo, amigos, de estudarmos juntos a palavra de Deus, de compreendermos juntos e crescermos juntos na fé. Este é o objetivo do canal Mais da Bíblia. Fazer você compreender a Bíblia e crescermos juntos na caminhada cristã. Comigo aí mais um texto agora sobre iluminação. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, lemos assim: porque
qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, é dessa forma que nós estudamos a Bíblia. Então, a Bíblia, ela se auto-interpreta. Não é eu que interpreto a Bíblia se auto-interpreta. Eu apenas tenho que saber onde estão os textos. Quais textos casam com o tema que eu estou estudando. O que eles estão dizendo, qual é o seu contexto. Mas nós devemos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. O Espírito Santo ilumina minha mente para isso. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que o que ele pregou não foi por sabedoria humana, não foi por inteligência humana, capacidade humana, mas foi pela capacidade que Deus o deu para pregar e anunciar Cristo Jesus. A sua mente está sendo iluminada nesse estudo? Você está conseguindo compreender a vontade de Deus? Então essa ideia, Deus está me revelando, como alguns supostos profetas dizem, Deus está me revelando. Não, amigo. O que Deus revelou está aqui neste livro. Deus, ele ilumina nossa mente para compreender a palavra. Deus tem várias maneiras de se revelar ao ser humano. Deus tem a sua multiforme graça, Deus tem os seus métodos maravilhosos de mostrar ao ser humano. Deus pode se revelar por meio das circunstâncias, por meio da natureza, como nós vimos, e outras formas de revelações. Mas a revelação especial que nós descobrimos como Deus age, o caráter de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, os seus atributos, é por meio da Bíblia Sagrada. É por meio da Bíblia que nós descobrimos a vontade de Deus para mim e para a humanidade. Por isso, amigos, que nós devemos estudar este livro com seriedade e humildade, para que assim Deus possa iluminar minha mente e eu viver uma novidade de vida. Você compreendeu o estudo de hoje? Se você compreendeu, deixe o seu joinha, não esqueça de fazer isso. Compartilhe o vídeo, faz ali seu comentário, para que assim juntos possamos aprender e pregar o Evangelho para todas as pessoas. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.